Vamos tomar posse desta palavra. Quando eu estive na UTI em fevereiro, as suas orações entraram por aquele hospital. Amém. Era um deserto. E o Espírito de Deus disse: eu sou o teu oásis nesse deserto. Aleluia. E tem uma palavra poderosa no Salmo 118, versículo 17. Não morrerei. Você precisa tomar posse dessa palavra. Diga: não morrerei. Diga: eu, Alexander, não morrerei. Não tenha medo da morte. Creia no que Deus diz. Não morrerei, mas ficarei, mas vivo ficarei. Diga: vivo. As irmãs dizem viva, né? Vivo ficarei. Se tem alguém perto de você, diga para essa pessoa: vivo você ficará. Agora você não vai morrer e vai ficar vivo ou viva para um propósito: para anunciar os feitos de Jeová El Shaddai. Amém. Aleluia! Aleluia. Glória! Aleluia. No dia 21 de fevereiro eu fui para a UTI. E quando eu entrei naquela UTI, todo aquele aparato, eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Não tive medo. Eu olhei na janela, vi aquela janelinha bem pequenininha, eu disse: bom, é pequenininha, não dá para eu passar aí. E ele me disse: 7 dias. E eu aguardei 7 dias. Fui no domingo, sábado à tarde eu fui para o quarto. Domingo pela manhã tive o meu primeiro lugar secreto no hospital. Me levantei forte. Olhei de um lado, olhei do outro. Rapaz, estou forte. Com muito esforço dobrei o joelho. Fiquei mais ou menos uma meia hora ali ajoelhado, orando, o joelho doendo. Porque o Covid atacou meu quadril. Quando eu me levantei, eu era o homem mais feliz da vida. Eu pude ajoelhar depois de 15 dias. Isso foi no domingo 28 de fevereiro. 1º de março, eu conversando com a bispa, com a minha esposa, ela dizia assim: bom, a gente deve sair aqui terça, quarta, quinta no máximo. Mas ele tinha dito 7 dias. 7 dias. E 7 dias se completaria domingo de noite, dia 28 de fevereiro. Dia 1º de março, segunda-feira, nós estávamos tranquilos. Tínhamos no coração que sairíamos na terça, na quarta, na quinta. O médico entra e disse: estão prontos? Eu disse: estou. Para casa. Aleluia. O que Deus diz, Ele cumpre. Amém. Por que muitas pessoas não vivem o que Deus disse? Eu vou usar como exemplo Israel. Por que aquela geração que foi enviada à terra prometida, os espias, para ver a terra, 10 espias não entraram naquela terra. Em um só dia, 23 mil israelitas morreram. Nada mais, nada menos, porque foram incrédulos. Escute bem,
Você pode morrer, mas você tem que morrer com a convicção: eu morro e Deus me ressuscita. Você não pode duvidar do que Deus faz. Mas a Bíblia está dizendo aqui: não morrerei. Não há decreto na terra que mude o decreto de Deus. Por isso quero declarar sobre a sua vida esta palavra nessa noite: você não morrerá. Amém. Você vai ficar vivo. Amém. E tem mais, você vai ficar vivo para dizer a A, Z, o que Deus fez por você. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Digam comigo: a cultura do reino de Deus. Mais forte, a máscara não lhe impede de falar. Vamos lá, digam comigo: a cultura do reino de Deus é vida. Vamos repetir mais uma vez, digam comigo: a cultura do reino de Deus é vida. O reino de Deus tem a atmosfera da vida. Em nenhum momento Deus disse: eu sou morte. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Digam comigo: vida. O salmista está dizendo: não morrerei. Ele não está dizendo que um dia ele não vai partir para a eternidade. Mas em um contexto de batalhas, de lutas que cercaram a ele. No versículo 10, ele diz assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Versículo 11, cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Amém. Esse homem aqui tem uma experiência com o Deus da vida. Ele não estava dizendo que estaria aqui hoje. Então ele teria aqui 5.000 e tantos anos. Ele não estava dizendo que não seria enterrado. Ele estava dizendo: eu não vou morrer agora, porque não há um decreto para me guardar. Veja que ele estava sendo provado, testado. Como nós somos testados, provados, enfrentamos batalhas, dificuldades, as mais adversas dificuldades que nós nunca imaginamos enfrentar. Todos nós. Desde o ano passado, quando começou essa pandemia, que em março do ano passado eu viajei para o congresso na Argentina. Já em março as pessoas estavam nos aeroportos. Todo mundo tinha que usar máscara. Quando foi meados de julho, setembro, eu senti dentro do meu coração: rapaz, eu vou pegar esse Covid. Eu não disse nada à minha esposa, não disse nada a ninguém. Mas eu sabia que eu iria contrair o vírus. Como seria? Eu não sabia se seria leve, moderado, grave. E então eu estou ouvindo uma mensagem do pastor Ricardo. E ele está falando sobre o Salmo 23. Vamos ler? Salmo 23, versículo 4. E diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Quando eu ouvi essa palavra, eu disse: meu Deus, essa mensagem é para mim. Já em janeiro desse ano, essa foi a palavra que o pastor Ricardo estava pregando. Então, dentro do meu espírito, eu já sabia que eu ia passar por este vale. Dias antes de nós sermos infectados, o Espírito Santo disse à minha esposa: vou passar um deserto com vocês. E aí se cumpre Amós, quando o Senhor diz: não farei coisa alguma sem antes revelar aos meus servos, os profetas. Minha esposa então falou para mim: olha, o Senhor me disse que vai passar um deserto conosco. Eu olhei para ela e disse: bom, já tinha esse sentir interior. Eu disse para ela: bom, então se ele disse que vai passar conosco, não tememos nada. Eu já tinha essa palavra de Salmo 23, 4. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes nós queremos a companhia das pessoas, nos sentimos sozinhos. Às vezes precisamos de tanto ansiosos que estamos, sair de casa, principalmente nesse período de pandemia. Todas as restrições que nós temos que enfrentar, passar, temos que nos adaptar. Deixarmos de visitar nossos parentes, familiares, amigos, às vezes, porque estamos gripados ou porque demos um espirro. Mas nós precisamos atentar para a companhia do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 4: tu estás comigo. Oh, glória! E pelo fato dele estar conosco, e não pelo fato de eu ter alguém ao meu lado que não seja o Espírito de Deus, mas pelo fato dele estar conosco, comigo, o salmista diz: não temerei. Não temerei. Ele está comigo. Aleluia, Ele está contigo. Amém. Aleluia. Deixa-me lhe dizer aqui algo muito importante. Tempos de guerra não é tempo de medo. Porque o medo não pode nos governar. Diante da guerra, se o medo nos governa, não enfrentamos o nosso inimigo. E Deus nos deu uma arma poderosa: a palavra. E a palavra diz que a cultura do reino de Deus é vida. Deus alertou Adão de algo que Adão não sabia, não havia experimentado, e que Deus disse para ele que ele poderia experimentar se desobedecesse. Quando em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, o Senhor diz: olha, você pode comer livremente, e se você prestar bem atenção ao texto, de qualquer árvore do jardim, e não de toda árvore. Por que não de toda árvore? Porque se é de toda árvore, livremente, ele poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então, se ele come dessa árvore, ele está isento, porque Deus autorizou. E a Bíblia diz: você coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então Deus está dizendo livre. Versículo 17, o Espírito Santo lhe dá um detalhe: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. E preste atenção, porque o Senhor está falando para Adão de algo que ele não conhecia. E o que é que ele não conhecia? A morte.
Adão até aqui não sabia o que era morrer. Ele havia sido criado do humus. Eva, da sua costela. Ele não sabia o que era morte, mas o Senhor o advertiu: se você pecar, você vai morrer. O reino de Deus não é morte. Quando o homem caiu em pecado, ele recebeu a natureza caída, a natureza pecaminosa, que nos faz viver na prática da cultura do reino das trevas. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu tenho ensinado a vocês, hoje já faz 8 dias que eu venho batendo nessa tecla. Tanto aqui na live, nas mensagens, na rádio. Que a cultura do reino é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Qualquer pessoa questione o que quiser questionar, mas quando eu leio a minha Bíblia e estudo a minha Bíblia, eu encontro o meu Senhor me dizendo: Alexander, eu te dou vida. Então, se o Senhor te dá vida, você não pode aceitar menos que vida. Amém. E como vai fazer isso? Aqui está o segredo. Digam comigo: falar o que Deus fala me fará viver o que Deus diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Como está escrito? Diga: escrito. A base de Paulo era o que estava escrito, e a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Está escrito. Crie. Por isso, falei. Nós também, por isso também, falamos. Não morrerei. Viverei. Para anunciar nos 4 cantos desta terra o que Deus fez por mim. Aleluia. Aleluia. E Jesus me deu vida. Como Ele me deu vida? Morrendo a minha morte. Quando Ele subiu naquela cruz, Ele recebeu no seu corpo a nossa maldição. Ele crucificou a nossa natureza caída. Naquela cruz, Jesus matou a natureza da morte. A morte morreu ali. A partir daquele momento que Jesus mata a nossa natureza caída, se seguirá 3 tipos de ação da vida de Deus em nós. Primeiro, transforma o nosso homem velho, mata o nosso homem velho e nos dá uma nova vida. Ezequiel 36, 26 e 27. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho nesse corpo humano, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Transformados. Agora temos vida no nosso espírito, a vida de Deus, a mesma vida que Ele soprou nas narinas de Adão. Mas em Ezequiel 36, 27 ele disse: porei em vós o meu espírito, e farei com que vocês obedeçam a minha palavra, e andem segundo os meus mandamentos. Agora não apenas temos a vida que Deus soprou nas narinas de Adão, um espírito novo. Agora nós temos em Cristo Jesus o direito de sermos habitados pelo Espírito Santo. Por isso que hoje você é habitado pelo Espírito de Deus. E por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque fomos regenerados.
nascemos de novo, recebemos a vida de Deus em nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o Espírito Santo diz que nos fez participantes da natureza divina, para que experimentemos as grandiosas promessas de Deus e vençamos este mundo corrupto. Diga: não morrerei, mas ficarei vivo. Segundo, essa vida transforma a nossa maneira de pensar. É necessário você parar de pensar de acordo com o que o mundo pensa. Nós temos que pensar o que Deus está pensando. Como? A Bíblia. A Bíblia é o que Deus pensa. Digam comigo: a Bíblia é o que Deus pensa sobre mim. Então, quando você lê a Bíblia, você vê Deus pensando sobre você com morte? Não. E aí nós temos que ler Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Diga: transformação exige renovação da mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? A perfeita, agradável e boa vontade é morte ou vida? Vida ou morte? Vida. A cultura do reino de Deus é vida. Mas como conhecer essa cultura? Tendo a minha mente renovada pelo conhecimento da palavra. E quando a minha mente é renovada pelo conhecimento da palavra, ou seja, por que renovada? Porque eu deixo de pensar de acordo com a cultura secular, que é influenciada pela cultura do reino das trevas. Estão me entendendo? Estou tentando ser mais claro que a água. Eu deixo de ser influenciado pela cultura secular, que está sob a influência do reino das trevas. O reino das trevas é roubo, morte e destruição. Quando a revelação da Sagrada Escritura entra no meu espírito, produz fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Então, quando eu ouço a palavra, meu espírito recebe fé. Eu só tenho que me apoderar dessa fé. E minha mente vai sendo transformada pela renovação da mente, que adquire o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos restaura, a palavra de Deus nos abençoa, nos cura, nos liberta. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é o que Deus usa. A Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A maneira de Deus agir é pela palavra. Digam comigo: a maneira de Deus agir é pela palavra. Ele fala e vai cumprir. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor. Diga: renovação da mente. Quando você experimenta a renovação da mente, você é transformado. Muitas pessoas falam em metanoia, mas metanoia é uma transformação racional. É razão. Eu quero atribuir metamorfose, porque a lagarta deixa de ser lagarta para ser uma borboleta. Há uma mudança até de aspecto. É isso que a Bíblia faz comigo e com você. Quando nós nos alimentamos da palavra, somos cheios da palavra, a palavra vai tratando de fazer a obra. Então, em primeiro lugar, recebemos vida no nosso espírito. Diga: no meu espírito. Em segundo lugar, recebemos vida pela renovação da nossa mente. Diga: na minha maneira de pensar. Então aqui nós estamos falando do que você vive na terra agora. Por quê? Porque o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo.
O próximo passo da vida que Jesus nos deu, aí vai falar da eternidade. Então você vive a vida de Deus no seu espírito, que renova a sua mente e emana para todas as áreas da sua vida. Emana para a sua família, exala na sua saúde, exala na sua saúde emocional, exala na sua família, exala nas suas finanças, exala por onde você vai. O terceiro e último passo desta vida é nos dar um corpo glorificado. Aleluia. Jesus viveu a vida humana. Vamos ler João 1,14. Pode acompanhar ali, a Bíblia diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga, habitou entre nós. Cheio de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Então aí está falando da vida de Cristo. Jesus não nasceu em pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então Jesus nasceu como ele o é, ou como ele o era na eternidade, Deus. Não tem como explicar, nem teologicamente, 100% Deus, 100% homem. Não vamos chegar a um denominador comum, a nossa alma não vai alcançar. Mas Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, como todo homem, ele tinha um corpo que possuía uma alma, e o Espírito habitava nesse corpo. Jesus tinha um espírito humano. Quando ele morreu, ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Quando ele ressuscita com um corpo glorificado. A dinâmica do corpo glorificado é diferente da dinâmica do corpo humano. O corpo humano sofre, o corpo humano tem dores, o corpo humano sofre angústia. Mas o corpo glorificado não. O corpo glorificado é perfeito. O modelo é Cristo. Em breve você terá um corpo igualzinho ao do seu Senhor. Amém. Um corpo glorificado. Então o salmista no Salmo 118, ele não está dizendo que não vai morrer humanamente falando. Primeiro ele está dizendo que não era naquele momento. Que não é porque os seus inimigos haviam se levantado contra ele que ele iria morrer. Não era por causa daquela batalha que ele iria morrer. Não havia chegado ainda a hora dele partir. Você só vai no dia. Não importa. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp esses dias. E a pessoa dizia: ore por minha filha. Ela está na UTI com dengue hemorrágica. Eu disse: eu vou orar. Mas antes eu preciso lhe dizer algumas coisas do Espírito. E aí eu disse. E depois eu disse para ela uma palavra que o Senhor me disse: até aí. Daí não passa. Aí eu liberei esta palavra vossa: creia que daí não passa. Creia que o Espírito de Deus me disse agora: daí não passa. No outro dia a menina estava em casa, recebeu alta de 1h da manhã. Aleluia. Ela mandou uma mensagem: bispo, estamos em casa. E eu disse: como o Senhor é maravilhoso, porque daí não passa. Amém. Daí não passa. Daí não passa. Amém. Então o salmista, ele não estava falando que ele era eterno no seu corpo humano, mas aquele não era o momento. Deus não vai antecipar nossos dias. Nós só iremos no dia.
Ele está querendo que você tome posse pela fé. Porque grande será a obra que Ele fará com você. Ele disse: ficarei vivo. Mas deixa eu voltar aqui. Não morrerei. Então, esse salmista tem uma revelação da eternidade. Naquele momento ele sabia que não iria morrer. Não era o momento. Mas se nós tomamos o exemplo bíblico, esse homem de Deus, ele é eterno. O corpo humano dele se foi, mas o espírito foi para Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, muitos corpos de santo ressuscitaram. Quem sabe esse homem foi um desses corpos. Então ele disse: vivo ficarei. Ele disse: vivo ficarei para cumprir o propósito para o qual nasceu. E quando você nasce para cumprir um propósito em Cristo Jesus, aliás, nós nascemos para cumprirmos um propósito. E quando entregamos nossa vida em Cristo, a Cristo, nossa vida é para um propósito em Cristo. Não tem como morrer enquanto você não cumprir o propósito. Não tem como. Nós vamos precisar seguir o script, o roteiro. Aqui está o roteiro. Siga o roteiro de Deus. Não vai morrer. Ele disse: ficarei vivo. Então preste bem atenção. Em primeiro lugar, ele disse que ficará vivo porque não chegou a hora. Ficaria vivo para cumprir o propósito para o qual nasceu. Segundo, ficarei vivo. Então, se nós olharmos para adiante, no dia que chegasse a partida dele, ele iria para a eternidade. E na eternidade, não há choro, não há ranger de dentes, não há dores. Porém, ele sabia muito bem que teria que cumprir o plano. Então ele disse: mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Deus tem te deixado com vida para que você seja um arauto da palavra, para que você pregue o evangelho, para que você conte o que Ele está fazendo, o que Ele fez, e você permanecerá vivo para que você conte os feitos do Senhor. Amém. E você fale mesmo e diga para Ele, diga para as pessoas: Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me transformou, Jesus me fez nova criatura, Jesus me curou se Ele te curou, Jesus me libertou se Ele te libertou, Jesus me transformou se Ele te transformou, Jesus me restaurou. Enfim, você está vivo para contar, anunciar os feitos do Senhor. Aleluia. Amém. Repitam comigo: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Porque não chegou o meu tempo. E a cultura do reino de Deus é vida.